Olá, boa noite pessoal que está aí no meu Facebook. Estamos iniciando mais um Miranda Podcast. Boa noite para você que está acompanhando, boa tarde, bom dia, depende do horário que você vai estar vendo esta live, né, este vídeo aqui. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Miranda Podcast. E hoje nós temos convidado aqui, candidato a vereador pelo MDB, Ed Carlos Martins. Boa noite. Já se apresenta, pessoal. Quem é Ed Carlos Martins? Boa noite, Edenilson Zambuja. Eu sou Ed Carlos Martins, mirandense nato, 34 anos, casado, carteira assinada e sou pré-candidato e sou candidato a vereador pelo MDB. O Ed Carlos Martins, ele nasceu politicamente em 2020, né? Avançamos em uma pré-candidatura, né? E por fim na candidatura e realmente vim candidato em 2020, né? O Ed Carlos Martins, após desligar das fileiras do Exército e já na sua vida civil aqui na cidade, né? Tive essa oportunidade de ser candidato a vereador lá em 2020. E assim iniciei essa minha vida pública, né? Essa minha vida política e muito jovem, né? Na verdade, como político. E em 2020, né? Como candidato, apresentei inúmeras propostas para a cidade de Miranda, enfim, legislativo, executivo. A gente realmente trazer para a cidade de Miranda uma Câmara Municipal que realmente atenda às necessidades dos mirandenses. Tá. E por fim a vida seguiu, eu não tive ali os votos suficientes para a gente realmente assumir uma cadeira da Câmara Municipal, né? E segui minha vida privada normal, né, trabalhando, né, como sempre. E agora, né, em 2024, tive novamente a oportunidade de vir, né, como candidato, seguindo todos os passos aí que determina a justiça eleitoral e, né, seguindo as regras do jogo. Por fim, realmente sou candidato, né? A campanha já começou e tive aqui agora essa oportunidade com o senhor, né, senhor Edenilson, que realmente é uma excelente oportunidade para nós que somos candidatos na cidade de Miranda, né? Uma pena, né, que os espaços são fechados, né, para quem realmente, digamos assim, não tem essa estrutura política, né, desses políticos já enraizados no poder na cidade de Miranda. É uma pena. Mas essa oportunidade do senhor vem realmente a somar com todos nós candidatos que temos aí as nossas propostas, enfim, que desejamos aqui compartilhar o nosso trabalho com a população mirandense. Então, em primeira mão, né, de imediato eu agradeço a oportunidade, é uma oportunidade muito boa da gente, né, levar o nosso trabalho para todos os mirandenses como candidato a vereador, né? Só para a gente apresentar aqui, como são muitos os assuntos, né? São inúmeras pautas aqui para a gente estar abordando. Enfim, também tem os questionamentos que o senhor vai trazer aqui para a gente. Eu também não conheço o roteiro, é tudo ao vivo. E ao vivo é muito melhor, porque a gente realmente não tem como fugir das questões. E é claro que se houver alguma questão que eu não saiba a resposta, né, eu tenho o compromisso de trazer para vocês nas minhas redes sociais para a gente estar se explicando e trazendo a resposta aí das questões que vierem a surgir, né? Ed Carlos Martins, número 15357, para vereador, e doutor Diogo, número 15, tá? Coligação Saúde e Trabalho com Resultado. Essa é a coligação do MDB, né? Temos aí outros partidos coligados. E o nosso candidato a prefeito, mais uma vez, repito, o doutor Diogo, o novo, né? Não vá de novo, vá no novo, doutor Diogo, prefeito de Miranda, e Ed Carlos Martins, 15357, tá? Seguimos aqui, considero a minha apresentação, né, para todos os mirandenses, senhor Edenilson. E assim, vamos lá então, a sua ideia, o seu projeto, a sua proposta aí na questão
na área de saúde, para estar colaborando aí com o prefeito, qual seria a sua ideia? Olha, primeiro, a gente tem que considerar que é uma guerra que eu trago, né, como político, né, como jovem político. A gente tem que considerar a separação dos poderes, né, no âmbito do município, que é a Câmara Municipal e Executivo ali na Prefeitura, né? Então, o nosso candidato a prefeito, o Dr. Diogo, ele tem um compromisso de realmente mudar, né, a questão da saúde em Miranda. E como vereador, né, como futuro vereador, eu tenho um compromisso de fiscalizar realmente, independente que é o Dr. Diogo. Então, assim, nós temos uma mística, uma cultura de que se não pode fiscalizar. Então, essa é a bandeira do Ed Carlos, a questão da fiscalização. Então, na questão da saúde, acompanhar de perto as ações do Executivo, né? E dar todo o apoio necessário junto à Câmara Municipal para que o prefeito, né, junto ao governo do Estado e os deputados parceiros, realmente consigam, né, trazer melhorias para a questão da saúde, né? Então, assim, tomografia, não existe. Existe a possibilidade, sim, se a gente realmente tiver um governo municipal que corra atrás, né? Questão de hemodiálise. Então, assim, são situações seríssimas que realmente arrebentam com a vida do mirandense, né? Então, a questão da saúde, realmente, ela é muito delicada na cidade. Muito delicada mesmo. E eu entendo que a questão da fiscalização, ela traz clareza, e a gente botando os pingos nos is, a gente realmente pode apresentar para a população se o prefeito realmente está engajado ou não, né, nos compromissos de campanha. Então, eu entendo que realmente o vereador ele pode fazer a diferença na questão da saúde. Então, acompanhar de perto, né? Eu, particularmente, antes mesmo de ser candidato, né, é importante a gente frisar que nós somos cidadãos, né? Eu, particularmente, já passei por vários problemas na questão da saúde, né? Em outras oportunidades, eu fui muito bem atendido. É natural, né, que nós tenhamos erros, né, que nós tenhamos problemas, né? Mas a questão dos acertos, né, quando tem um trabalho bem feito, isso não passa de obrigação. Isso é fato. Então, Ed Carlos, ele é muito criticado em relação a essa situação, né? Ed Carlos, mas você não dá parabéns. Não é pecado dar parabéns para algo que está correto. Agora, quando está errado, a gente não tem ninguém para defender. Então, a questão da fiscalização, ela se faz necessária e é obrigatória, mas nós não temos. Então, para a questão da saúde, um vereador atuante, né, cobrando o prefeito e cobrando, né, o seu secretário, realmente as coisas tendem a caminhar. Então, quando o senhor me pergunta qual será a sua contribuição em relação à saúde, é realmente estar presente, né, junto à Secretaria de Saúde e cobrando o prefeito de fato, né? Então, já deixo aqui o meu compromisso com todos os mirandenses. Particularmente, eu já fui muito cobrado, né? Sou cobrado por essas questões de fiscalização. Então, as pessoas me perguntam, Ed Carlos, mas e aí, você não vai lá no hospital? Eu não tenho esse poder, né? Eu não tenho a caneta na mão. Então, para o 190 recolher o Ed Carlos lá do hospital por tumulto é muito fácil, é muito simples. Agora, na condição de vereador, com a caneta na mão e com a autoridade, né, emanada através do voto, em vez de chamar o 190 para mim, é eu que vou acionar o 190 e falar, ó, temos problemas aqui e a gente tem que resolver. Vem secretário, vem o prefeito e vamos resolver. Então, a contribuição do Ed Carlos em relação à saúde é estar presente, né, junto ao prefeito no apoio e também na questão de fiscalização. São duas vertentes, apoio e fiscalização, senão as coisas não andam, tanto na saúde quanto no esporte, enfim, no turismo, em todas as pastas, né? Então, a população tem o compromisso do Ed Carlos Martins em realmente estar presente na questão da saúde, né? E nós temos nós já temos o compromisso do Dr. Diogo em revolucionar, né, na verdade, a questão da saúde e termos, né, uma população satisfeita e bem cuidada em relação à saúde, senhora Zambuja. E, assim, quais são os seus projetos, tirando
que você tem de ideia? Em relação ao hospital, né, e aos postos de saúde, a gente tem um projeto antes da gente avançar na questão do projeto, né, eu gostaria de apresentar antes, né, o projeto que eu tenho, que é o Projeto Miranda Livre, que ele abraça toda a nossa cidade, né? O Projeto Miranda Livre ele foi criado em 2020, né? Lá naquela minha candidatura. E o Projeto Miranda Livre ele abraça todas essas questões. Todas as vezes que o senhor me trouxer uma questão, uma pergunta, a gente volta no Projeto Miranda Livre, que é o seguinte: a gente chega no hospital, né? Primeiramente você tem que passar ali pela recepção e triagem, né? Ali é uma demora, né? Que, enfim, tem lá aquelas cores que determinam a quantidade de tempo que você pode esperar, enfim. Nos postos de saúde, você tem a quantidade de pacientes que serão atendidos, né? Então, não dá para determinar se hoje é quinta, se na sexta-feira a gente vai ter 10 ou 15 ou 20, né, crianças com febre ou uma gestante com problema. Não dá para adivinhar. Então, a gente tem que ter, né, um atendimento que realmente abrace toda a população. A gente tem que zerar com essa ideia de, no posto é só 12 por dia e no hospital 5 horas de espera. Não dá, não dá. Outro detalhe, não se sabe quem vai atender ou quem está atendendo. Então, assim, é uma mística. Você mofa lá no banco, né? É claro que, né, problemas acontecem. Agora, assim, você fica no banco, né, aguardando e ninguém vem dar satisfação para você. Então, a gente precisa, né, através de um projeto de lei, né, em que todas as vezes você chegar no posto de saúde ou no hospital, você tenha, se disser que tem, não está sendo seguido. A gente ter a equipe médica apresentada, né, desde do médico até os motoristas que possivelmente farão ali as suas vaga zero, enfim, que façam seus deslocamentos. A gente precisa realmente ter exposto, né, para todos os mirandenses quem é que está atendendo no hospital de imediato. Então, assim, através de um projeto de lei e observando a questão de projetos, a gente não pode esbarrar, né, na Constituição e muito menos na Constituição do Estado, porque se a gente tiver um projeto de lei que venha, né, a esbarrar, né, na Constituição, aí não avança. Então, assim, é claro que a gente, né, tem todo, né, com a caneta na mão, a gente tem todo um jurídico para estar a gente desenhando esse projeto de lei. Mas, assim, basicamente, senhor Edenilson, basicamente, o mirandense, a gente precisa ter, através do hospital, saber quem realmente está atendendo, né? Isso daí, com toda certeza, vai zerar os problemas ali de espera, né, no hospital. E nos postos de saúde, a gente abrir a caixa preta da Secretaria de Saúde para realmente saber se isso é legal ou não, porque um diz uma coisa, outro diz outra. Então, através de um projeto de lei, a gente pode amarrar, né, o que pode, o que não pode, né, segundo a concepção de quem está atendendo, porque um manda, outro desmanda, um manda e outro desmanda. Então, não tem nada amarrado. E, por fim, a população fica só esperando. Então, assim, a gente vai regular a questão do atendimento, né, nos postos de saúde e no hospital. Veja bem, dias atrás eu fui no posto de saúde, né? Estou falando isso, aconteceu comigo. Eu fui no posto de saúde, né? Eu deveria ser atendido durante o dia, não foi possível. E, por fim, eu fui ser atendido à noite, né? À noite. O que aconteceu naquele dia? Isso já aconteceu com diversas outras pessoas, eu acredito que sim. O que aconteceu? Eu não pude ser atendido porque o médico, segundo a recepção, já tinha esgotado a quantidade de pacientes que poderia ser atendido. Então, a orientação foi que eu voltasse para casa e, posteriormente, né, no período noturno, eu fosse atendido. E assim aconteceu. Eu fui para casa e, à noite, né, na hora do atendimento, a médica me disse: por que você não foi atendido à tarde?
Eu expliquei para ela, falei, olha, a orientação foi que eu voltasse de noite porque o número de pacientes a serem atendidos já foi esgotado. Aí ela olhou no computador e falou, não, na verdade não. Foram atendidos 9 pacientes, né? Você poderia ter sido atendido. E na recepção, o número de pacientes a serem atendidos já tinha se esgotado. Ou seja, então, através de um projeto de lei, através da transparência, a população vai poder acompanhar se realmente 1, 2 ou 3 foi atendido ou não. Como que você vai confrontar isso daí com quem está ali te atendendo? Né? Então, a gente vai regular, né, através de projeto de lei, a questão da transparência no atendimento, seja no hospital ou nos postos de saúde. Bacana. E assim, tirando já falando dessa parte de saúde, agora mudar para alguma outra coisa, fora isso, o que que você tem de ideia, assim, um projeto que seja seu mesmo, assim, que você... A gente tem que separar. Separando dessa questão da saúde, a gente tem que separar os tópicos para a gente trazer a parte urbana e a zona rural, né? Ambos, né? Lógico, a serem abraçados, né? Em suas necessidades, mas assim, eu tenho projetos tanto para a zona rural quanto, né, aqui para o município. E a questão, senhora Zambujo, a questão da transparência, eu vou sempre frisar na questão da transparência, né, que é um dos pilares do projeto Miranda Livre, né, independência, transparência, prioridade e fiscalização. Nós temos sérios problemas aqui na cidade de Miranda que não são resolvidos. Entre a gestão e sai gestão, tá. Mas, por que ninguém realmente traz os problemas e mostram o que realmente está acontecendo, né? A gente precisa tirar aquela estação de tratamento ali do centro da cidade. Nós temos igreja, você tem mercado, você tem restaurante, enfim. E ninguém diz nada. Não, tá assim, avançou, não avançou, né? A gente precisa de emprego e renda. Ah, mas o frigorífico vai sair daqui a 4 anos? Daqui a 8? Então, quem que realmente vai mostrar para a população mirandense o que realmente acontece? Né? Então, a gente tem que abrir a caixa preta da prefeitura e da Câmara e mostrar. É isso que está acontecendo, né? Então, na questão do emprego e renda, eu não vi até agora nenhum dos nossos vereadores falar, eu fui lá na cidade de Nova Andradina, eu fui lá na capital Campo Grande, eu fui lá no Mato Grosso, ou enfim, através da internet a gente verifica e vê que algo de bom está acontecendo em outra cidade e trazer isso para Miranda, né? Então, quando se fala de emprego e renda, por que o frigorífico está parado? Qual que é a responsabilidade do município, do estado ou do governo federal? Quem realmente traz essas questões de forma clara para que o pequeno produtor possa entender? Por que ele não consegue vender uma bezerra, um garrote ali num preço bom? Por quê? Os atravessadores vão lá e compram em preço mais barato e vende para os grandes. A gente poderia estar vendendo pequeno produtor, poderia, mas a gente não avança. Então, quando a gente fala de propostas, a gente tem que trazer realmente o cidadão como linha de frente. Não é aquela manutenção de status. Aí fica no banho-maria, né? Não, vai sair. Aí demora. Ó, tá precisando de pedreiro, que nem aconteceu, eu venho acompanhando, né? Tá precisando de pedreiro lá no frigorífico. Aí fica naquela, né? Uma pergunta bem interessante, até que eu faço aqui, né, para a população. Por que o matadouro municipal foi retirado, foi extinto aqui na cidade de Miranda? Quais foram as vantagens que os pequenos produtores rurais tiveram e qual que é a vantagem que está tendo no município? Não poderia simplesmente a gente mudar de lugar por conta o mau cheiro, mas a gente tem uma estação de tratamento no meio da cidade com mau cheiro também, né? Então, falta sensibilidade, né? Se não pensar no pequeno, né, no médio também e nos produtores como um todo, se não pensar de fato nas necessidades, a gente não vai conseguir trazer emprego e renda desse jeito, né? Então, assim, tem que ter transparência, né? Trazer, né, criação de suínos e de peixes para a zona rural e para as comunidades indígenas,
Por que não consegue? Será que é porque ninguém realmente abraça e corre atrás? Então, através desse enfrentamento e de apoio, com toda certeza a gente consegue trazer melhorias para a cidade através dessas ações, né? Infelizmente, as coisas não caminham por falta de transparência, né? Lá se vão aí mais de 4 anos, né, de espera e as coisas não acontecem, né? Então, assim, se faz necessário abrir a caixa preta da Prefeitura e da Câmara Municipal para a gente poder entender o que realmente acontece no município em relação a essas situações. E como projeto, com toda certeza, a gente vai buscar esse apoio e buscar realmente quem possa nos ajudar lá fora, né? Seja no governo ou com parcerias privadas, para trazer esses empreendimentos para a cidade de Miranda. O pequeno produtor merece, precisa, né, avançar. A gente não pode ter um assentamento com 20 anos e a gente não produzir, né? Eu trabalho em supermercado, eu vejo a demanda. Então, por que ninguém produz? Um projeto bem interessante que eu vou trazer, né, como vereador, é o projeto Mercado Parceiro, onde através de incentivos fiscais a gente consegue fazer com que o pequeno produtor produza e a gente abasteça, né, os comércios aqui da cidade de Miranda, né? Um programa que realmente tem a mão da Secretaria de Agricultura, né, e Desenvolvimento, que realmente abrace, né, o pequeno produtor e a gente faça a cidade avançar na produção rural, né? Então, isso aí, com toda certeza, vai ser um avanço significativo na questão do apoio, né, real ao pequeno produtor rural. Bacana, tomar uma água aqui. Nós temos... Assim, a gente precisa de muito tempo para a gente avançar. Então, assim, são inúmeras as situações que a gente tem para apresentar, mas a gente vai focar nas principais porque a gente não tem, né, o tempo hábil. Mas, assim, você pode acompanhar, né, todas as ações do Edcardos e todas as propostas, né, nas nossas redes sociais, né? É muito simples, é só você entrar no perfil do Edcardos Martins, seja no Instagram ou no Facebook, e acompanhar as nossas diversas propostas, né, já apresentadas aos cidadãos mirandenses, tá? E você pode ajudar, né, na campanha do Edcardos Martins, compartilhando, colocando o seu ponto de vista, trazendo as suas críticas, trazendo as oportunidades de melhorias, né, na minha campanha. Bacana. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode ir lá nas suas redes sociais, mandar pergunta lá. Com toda certeza. Ideias. Com toda certeza. Até porque a gente tem uma visão, né? A gente acha que aquilo tá bom, mas aquilo pode ser melhorado. Pode vir alguém ali e dizer, Edcardos, faz assim que vai ser muito melhor. Então, assim, o Edcardos Martins, ele é aberto, né, às críticas, a essas oportunidades de melhorias, né? Até porque quem se dispõe a servir tem que ouvir críticas, sim, né? E quando a gente tem uma boa ideia, com toda certeza a gente, né, tem que abraçar e levar adiante, né? Eu já trouxe aqui questões do município, né, que com certeza aí é um problema gravíssimo, a questão da estação ali de tratamento, né, de esgoto ali, enfim, a questão do frigorífico que vem emprego e renda, né, o extinto, né, o matadouro municipal, né. A gente tem, né, para a zona rural, é um projeto que eu já trouxe em 2020, né, e assim, o que eu gostaria de frisar novamente aqui? Todas as propostas do Edcardos Martins, elas não são exclusivas para mim, ela é para a população, né? Porque amanhã ou depois, sendo eleito, eu não vou ficar no poder, né? Eu vou ser cidadão, né? Eu vou sair do cargo uma hora ou outra, né? Eu tenho família, eu tenho amigos, enfim, eu tenho esse compromisso com a cidade. Então, assim, todas as propostas do Edcardos, elas são abertas a essas melhorias e qualquer um dos vereadores ou da oposição, enfim, qualquer um dos políticos podem, né, avançar nessas melhorias, né? O projeto é para a população mirandense, né? Então, eu trouxe em 2020 e é um projeto que eu quero, né, trazer, que eu quero realmente que caminhe,
é a questão do curral ecológico, que a gente poderia, senhora Zambuja, dar um salto gigante na questão da economia, na questão da segurança no manejo do gado, que seria esse curral ecológico, através de pneus inservíveis, que fica aqui tumultuando a cidade, né? Por vezes fica lá na Secretaria de Agricultura lá em cima, que eu já vi pessoalmente, são muitos, são inúmeros. A gente poderia abastecer os pequenos produtores rurais com esses pneus e transformá-los em mangueiros, né? Dependendo da necessidade, o pequeno produtor conseguiria, com toda certeza, né, fazer a troca das tábuas pelas tábuas de pneus e a partir daquelas outras tábuas fazer barracão, transformar em móveis, enfim, fazer a coisa acontecer e você teria menos prejuízo. Você não tem animal quebrando a perna, enfim. É um projeto que eu trouxe em 2020 que o município poderia ter abraçado, né? E já poderia estar servindo a população, os produtores rurais, há 4 anos, né? Mas a ideia, né, ficou abafada, né? Camuflada. O porquê eu não sei responder, porque não obtive mais respostas, né? Foi para a mão aí dos nossos vereadores, mas infelizmente não caminhou, né? Então, assim, a gente vai trazer de novo, né? Levantar de novo essa proposta que é super importante, muito interessante para os pequenos produtores rurais, que é o curral ecológico. Funciona, né? A gente vê, dá um Google aí, pesquisa, a gente vê que funciona em várias cidades do Brasil e em Miranda não é diferente, pode funcionar também. Basta que o prefeito, a Secretaria de Agricultura tenha, né, o engajamento na ideia e faça acontecer. E é claro que é um apoio, né? Com toda certeza o pequeno produtor rural ficaria interessante sim e com toda certeza ele daria também a sua parcela de contribuição para que o projeto caminhasse. É mais uma das propostas para o pequeno produtor rural. Dá para fazer, basta que, né, os nossos políticos tenham engajamento. A gente estava comentando alguma coisa sobre redes sociais que você queria falar. Então, eu trouxe aqui redes sociais, é um negócio muito complicado, né? Veja bem, quando eu recebi esse convite aqui do senhor Azambuja, Edenilson Azambuja, eu estava no fim de semana em casa com a minha família, né? Vi uma mensagem no meu celular, né? Falei, olha só que legal, será que é fake isso? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado se é verdade, se é mentira, enfim. Mas, vamos lá, redes sociais. Redes sociais é um assunto muito delicado, né? Mas, assim, eu tenho muitos amigos nas redes sociais, né? E, inclusive, mando um abraço para todos vocês, né? Mando um abraço para todos vocês. As pessoas que me conhecem, que são mais próximas de mim, enfim, Ed Carlos, pô, para com isso. Você está metendo o pau no prefeito. Desculpa aqui o linguajar, mas assim, eu sou muito natural, sou muito verdadeiro. E nunca houve desrespeito nenhum da minha parte para com os nossos políticos, seja o prefeito ou qualquer um dos nossos vereadores. Mas assim, é uma expressão muito pesada, então para com isso. Você fica aí, você encheu o saco da prefeitura esses 3 anos. Um amigo meu me disse isso essa semana. Então assim, mas espera aí, vocês não estão confundindo ações de fiscalização, ações que visam, que buscam transparência, né, com meter o pau, com ficar falando mal, com o desrespeito? Isso nunca aconteceu. Até porque a gente tem o Ministério Público, a gente tem o jurídico da prefeitura, a gente tem o direito, né? O direito não socorre aos que dormem, não é isso? Então, assim, por que o Ed Carlos Martins é taxado como chato quando a gente realmente cobra fiscalização, né? Tudo isso através das redes sociais. As redes sociais dão um poder muito grande para o brasileiro, né? Para que a gente pudesse cobrar os políticos. E eu faço isso. E eu sempre fiz isso de maneira respeitosa, né? Essa semana mesmo aconteceram 2 situações. Por isso que quando a gente fala em saúde, a gente volta na questão da transparência e da fiscalização. Então não tem para onde a gente fugir em todas as esferas do município. Sempre vai ser independência, que é a condição do político atuar, a transparência, que é que realmente a gente saber o que está acontecendo, se tem recurso, né? A prioridade e a fiscalização. Então,
Nessa semana nós tivemos duas situações. Em um grupo de WhatsApp, um apoiador da atual gestão disse que foi no hospital e passou por procedimento e que estava mil maravilha. Eu falei, ok, legal, parabéns. Falei, só que nessa mesma semana a gente teve um pai reclamando que não tinha dentista no posto de saúde e que por volta das 9 da manhã o médico não estava lá. Aí falou, para de ser chato, né? Você só sabe criticar. Então, quer dizer, na mesma situação, no mesmo contexto de saúde, em uma a gente dá parabéns e na outra, ao ser cobrado por transparência, por realmente saber o que está acontecendo, você é taxado como chato. Entendeu? Então, a gente tem um problema seríssimo. Isso gera muitas discussões nas redes sociais, né? Eu acho que todos os mirandenses aqui conhecem ali aquele trecho do bairro Jardim Carandá, onde a gente corta passa ali próximo de uma conveniência ali, sai na avenida ali. A gente sai próximo ali ao Lar dos Idosos, não vou citar aqui, né, nem a conveniência, para não envolver, né, o setor privado. Mas a gente sai ali próximo a uma antiga conveniência e sai ali próximo do Lar dos Idosos. Ali a gente tem uma cratera que ela fez vários aniversários ali. E por fim, a administração veio agora e fez ali uma maquiagem ali, enfim, resolveu o problema. Estamos ainda dentro do contexto das redes sociais. O de Carlos Martins tinha vários vereadores, né, que estão dentro do mandato, vários vereadores amigos nas redes sociais. Só que de 2 anos para trás, isso não é agora, não é recente. O Edcardo sempre cobrando, sempre, né, trazendo ali ações que visavam e que visam ainda a transparência. O Edcardo sempre cobrando e marcando os vereadores, secretários, enfim. Sempre compartilhei ações da prefeitura, né, das secretarias, enfim. Só que daí, quando eu comecei, né, a expor isso com muito mais clareza, os nossos vereadores começaram a excluir o Edcardo Martins de suas redes sociais. Eu posso mostrar e provar, né? Então, ninguém é obrigado a ser amigo do Ed Carlos nas redes sociais. Mas como políticos, são obrigados a ver e tomar providências, porque eles me acompanham, né? Então, por conta disso, eu fui excluído por vários dos nossos vereadores nas redes sociais. Então, voltando dando mais ênfase ainda no assunto, lá no assentamento do Pambaê, nós tínhamos ali várias pontes arrebentadas, enfim... com a situação ali, né, de perigo, inclusive, compartilhei no Facebook, né, trouxe o problema e a solução. Precisamos criar um plano de manutenção e recuperação das estradas e pontes das comunidades rurais. Eu não estou falando só do Tupambaé, estou falando do Bandeirantes, estou falando de todas as comunidades rurais afastadas do centro da cidade a mais de 50 km. O que aconteceu? O presidente da Câmara Municipal, o senhor André Vedovato, foi lá e curtiu minha publicação através do projeto Miranda Livre. Ou seja, os nossos políticos, não se enganem, população, eles acompanham todas as ações políticas na cidade. Ele curtiu a publicação. Só que o de Carlos Martins foi lá e printou, ele foi lá e descurtiu, apagou, né? Tirou o rastro dele ali, mas eu tenho o print, né? Então, quer dizer, os nossos políticos acompanham as nossas ações, eles sabem das necessidades dos mirandenses, só que eles não tomam providências, né? Podia ter me ligado, podia ter falado comigo, Ed Carlos, que plano é esse? O que você está pensando? Onde você tirou? Existe isso? É possível? É claro que é possível. Captação de recursos, né? Maquinários, enfim, material. Deu problema, a gente tem condições de sanar esse problema aqui em tempo hábil, né? Agora, a gente tem um bueiro lá que não posso confirmar se foi resolvido, mas hoje tive informações de que as máquinas entraram lá na região do Tupambaê. Não sei se foi resolvido, mas aquela cratera tomando conta da via está há mais de mês. Então, se a gente tivesse um plano de manutenção e recuperação das estradas e pontes, a gente não estaria naquela situação. Então, falta sensibilidade, falta engajamento político e falta... ainda mais o político se colocar no lugar do pequeno, daquele cidadão, né? E colocar na cabeça dele que ele recebe salário e que ele realmente tem que trabalhar pela população. Então, propostas nós temos, né? Temos todas as condições de atuar, né? Eu curso Ciências Sociais, eu realmente entrei na vida pública, pretendo também avançar, né, no curso de Administração Pública. Então,
no futuro próximo, a gente, com toda certeza, o Ed Carlos ele vai falar com muito mais propriedade em relação à política, e não é, o Ed Carlos está falando por falar, não, a gente tem conhecimento, a gente sabe fazer, a gente sabe resolver os problemas. Basta que o Ed Carlos Martins tenha a caneta na mão e a gente, com toda certeza, consegue atuar. Porque o Ed Carlos Martins não deve favores, não entrou na vida pública, política, né, devendo para ninguém, né? Tenho total independência para falar o que eu quiser aqui, né? O doutor Diogo sabe disso. Tem gente que fala... Uma pergunta interessante, né, que sempre me fazem, e eu faço questão de trazer aqui, senhor Edenilson, com muita tranquilidade. Você vai cobrar o doutor Diogo quando ele for prefeito? Como que vai ser o seu comportamento, o doutor Diogo sendo eleito? Muito simples. O doutor Diogo faz o papel dele e eu faço o meu como vereador. Se for bom para a população, Brasil acima de tudo. Se eu entender que está errado, que não é bom, calma lá. Vamos mudar isso daí. Assim vai ser melhor. Não, Ed Carlos, assim é melhor. Tal. Realmente assim é melhor, beleza. Mas se não, negativo. A gente tem as redes sociais. Eu tenho a minha independência para mostrar para a população que aquilo não vai ser bom, né? Então, se a gente não for capaz de se colocar como pessoa antes e depois como um político independente, não adianta ter 800 votos, não adianta ter 600 e não adianta ter 200, enfim, não adianta. É melhor que não seja eleito, né? Porque senão as coisas não caminham. Veja bem, o Ed Carlos Martins teve 27 votos em 2020. A partir daí, com 27 votos, né, eu não sei o porquê da censura que eu sofri nas redes sociais do município. A gente sabe que censura ela vai na contramão da Constituição Federal. É proibido, né? Agora, veja bem, voltando, né, nessa questão, né, se eu realmente cobraria o doutor Diogo, como seria o meu posicionamento, se eu realmente atuaria nas redes sociais, cobrando, enfim. Mas é claro que sim. Né? A gente tem essa ferramenta chamada redes sociais que dá um poder extremo para você, político. Mas basta que você seja livre e independente. Porque se você atua no anonimato e devendo favores, uma hora ou outra você vai cair, você vai ser taxado. Então, a gente precisa 100% de independência. Então, veja bem, se o Ed Carlos Martins, com 27 votos, foi num primeiro momento, vejam bem, no primeiro momento ele foi impedido de fazer comentários na página da prefeitura. Eu poderia vi ali, enfim, tudo normal, mas eu não podia comentar. Num segundo momento, senhor Edenilson, eu já não podia mais nem ver, nem comentar. Não aparecia mais nada para mim. É como se o senhor chegasse no posto de saúde com seu filho com febre, fala que, senhor Edenilson, não dá para atender agora. E nem mais tarde, e nem de noite, nem amanhã. Né? E outra criança com o pai avança nas mesmas condições que o senhor. A gente está falando de transparência. A gente está falando de servir ao cidadão. Veja bem. Então, o Ed Carlos Martins foi bloqueado e censurado. E após várias tentativas, né, redigi um documento ali solicitando à Prefeitura Municipal, né, ao prefeito, esclarecimentos acerca dessa censura que eu sofri e o porquê. Quais os motivos legais, né? Quais os embasamentos que foram usados para me bloquear e me censurar junto ao perfil da Câmara Municipal de Miranda. Porque eu sou chato? Porque houve desrespeito com os poderes? Enfim, não aconteceu, né? Redigi o documento, enviei, não aconteceu. Pessoalmente, um novo documento, fui lá, protocolei e nada das respostas. Aí, né, ali nas redes sociais, dias depois, Prefeitura Municipal de Miranda. Prefeitura de Miranda apareceu para mim e falou, fui desbloqueado. Que coisa. O que um documento não faz, né, junto à Prefeitura? Então, assim, a gente precisa do mínimo para fazer com que as coisas aconteçam. Constituição Federal, né, Lei Orgânica do Município, está aqui. Né, eu vou explanar aqui um dos trechos que eu enviei à Prefeitura. Houve o desbloqueio, mas não houve as justificativas
para que isso acontecesse. Então, assim, por que com 27 votos o Ed Carlos teve tantos problemas desse jeito e quem teve 200, 600 caminha normalmente no município? Por quê? Simplesmente porque eles não fiscalizam, porque eles não cobram. Agora, imagina a caneta na mão, imagina um mandato de vereador. O que a gente não pode fazer abrindo a caixa preta da prefeitura e da Câmara através de ações severas de fiscalização? A gente pode mudar, né, a rota do município. A gente pode caminhar, então, rumo ao desenvolvimento. A gente pode trazer emprego e renda, com toda certeza, porque não pode a cidade ficar desse jeito e as coisas não acontecerem. Ninguém mostra de onde é que está vindo o recurso e como que ele está sendo aplicado. Ninguém fala o quanto é arrecadado de impostos. Está lá, não, mas está tudo publicado, Ed Carlos. O Tribunal de Contas do Estado aprovou, está tudo legal. Mas a própria lei orgânica do município, ela traz a questão do fomento da transparência, de criação de ferramentas e das ferramentas já criadas que sejam mantidas. Mas, do contrário, o Ed Carlos foi bloqueado e censurado. Está lá, está muito claro na lei orgânica do município. É a Constituição do município. Né? Então, a gente tem um projeto de lei nesse sentido, né? Agora, no período de campanha, né, essas redes sociais elas estão ali, né, travadas, digamos assim, e a pergunta que eu deixo para o prefeito é a seguinte: após o retorno legal aí das redes sociais, novos bloqueios acontecerão, né? O prefeito vai dizer o porquê que eu fui bloqueado e censurado, né? Então, são perguntas interessantes, senhor Edenilson, que elas vêm de encontro com a questão da transparência, da liberdade de expressão, da liberdade política. Não se vê a Câmara trazer abordagens acerca do que acontece no Brasil. Ninguém fala de defesa da vida, de quem é contra o aborto. Então, assim, essas questões de redes sociais, todo esse pacote que eu trago, que eu explico aqui para o senhor, fazem a diferença na vida do cidadão, né? Você vê a população reclamando de serviços básicos. Problema de iluminação pública, isso daí não é coisa da gente estar tratando no Facebook, tem que estar cobrando. Mas se não cobrar, não acontece. Então, assim, a questão da transparência, a gente podia dizer, mas ora, não tem lâmpada, não tem recurso. Do contrário, tem recurso, tem lâmpada, tem material, tem homens, tem... Enfim, quem que são? Então, é esse tipo de coisa que a população fica mendigando, na verdade, né? Essa é a palavra, me desculpe, é pesado, mas assim, a população fica mendigando pelo simples, pelo básico. Então, um vereador com independência, com capacidade de defesa, que é o que eu digo, ele consegue acabar com esses problemas. Com toda certeza. Consegue. Com toda certeza consegue. Uma hora ou outra tem um problema? Tem. Mas, assim, essa incidência de cobrança vai diminuir. Vai diminuir. Então, assim, o vereador tem que fazer o papel dele. Então, assim, a gente vê nas redes sociais hoje em Miranda a população fazendo o trabalho do legislativo. Os vereadores ficam calados. Então, a gente precisa de muito mais transparência. Através desse projeto de lei, a gente vai amarrar, né, lógico, observando toda a questão jurídica, amarrar um tempo para que a Câmara e a Prefeitura responda a todos os cidadãos. Assim, as perguntas mais frequentes, a Câmara é obrigada a responder. A Prefeitura é obrigada a responder. E não bloquear ou censurar o cidadão através dos seus questionamentos. Porque estava lá no perfil da Câmara Municipal. Canal direto entre a Prefeitura e o cidadão, né, por cobranças, elogios e etc. Mas quando eu fui lá e segui, né, o que determinava o próprio canal da Prefeitura, eu fui bloqueado e censurado. Então, assim, através de um projeto de lei, amarrando todas essas condicionantes de transparência, a gente vai conseguir fazer com que a Prefeitura e a Câmara respondam os cidadãos mirandenses e tragam de forma obrigatória em todas as publicações nas redes sociais do município, seja Câmara ou Prefeitura, que tragam, né, o diário oficial do município em que aquela situação foi
criado, em que aquilo foi publicado para que o mirandense consiga e tenha a questão do fomento da transparência, de fazer com que o cidadão ele avance na questão do conhecimento ali, junto ao que acontece no município, através do Diário Oficial do município e do Estado. Ou de alguma situação de âmbito federal que venha a ser anunciada nas redes sociais, ela tem que obrigatoriamente ser acompanhada do Diário Oficial do município ali na rede social. Então, através de um projeto de lei municipal, a gente vai amarrar também essas condicionantes para que, de forma obrigatória, a Câmara e a Prefeitura tragam o Diário Oficial do município, né, data de publicação e etc, etc. Todos os dados que fomentem a questão da transparência em relação àquele assunto, né? Recursos investidos, etc., empresas, enfim, trazer um pacote que fomente a transparência em relação àquele assunto publicado de forma obrigatória. Intervalinho para uma água. Mandar uma boa noite aqui para o João Lucas. João Lucas, obrigado aí. João Lucas está sempre compartilhando aí as lives. Quem mais de carros que você tem aí? Fica à vontade. Aqui a gente tem... Dentro do... Então, a gente tem aqui... eu fiz aqui uma... Eu amarrei aqui alguns tópicos aqui, tá? Eu só queria eu queria só trazer aqui um trecho aqui do documento que eu enviei ao prefeito em relação à lei orgânica do município, que fica muito claro aqui, no artigo 167 e 168. A ação do município no campo da comunicação fundar-se-á sobre os seguintes princípios: democratização do acesso às informações, multiplicidade das fontes, né, que é exatamente do que nós estamos falando. Os órgãos de comunicação social que venham a ser criados ou mantidos pelo poder público municipal serão utilizados de modo a assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião, né? Então, basicamente, o que foi feito nessa ação? Pegou a lei orgânica do município e rasgou-se, né? E, é claro, eu vou dar a oportunidade ainda, né, da prefeitura dizer o porquê que isso aconteceu com o Ed Carlos Martins. Tá. Saindo aqui das redes sociais, né? Como a gente não seguiu aqui esses tópicos amarrados, a gente volta aqui na zona rural, né, na questão do transporte escolar, né, que é uma situação que realmente é muito complicado. O assentamento Tupambaí sofre com isso, né? Não só o Tupambaí ali, mas a zona rural como um todo. Então, assim, é uma outra questão que ela tem que ser observada de perto pela Câmara Municipal, né? Então, como eu disse, todas as vezes que a gente volta, né, em qualquer assunto, a gente volta na questão da fiscalização, a gente volta nas condições de segurança, né, que não são explanadas na Câmara Municipal, né? Somente com reclamação que eles tomam providência. Então, mais uma vez, se faz necessário a gente ter um vereador que realmente tenha a capacidade de atuar. Tá? Deixa eu pontuar aqui também a questão da merenda, né? E assim, é uma coisa que nós tivemos muitos problemas agora, né, recentemente, muitas mães reclamando, enfim. Também não vi ninguém, né, dizer o que realmente está acontecendo. Será que tem... Não quero que... Será que tem mãe mentindo aí? Será que tem criança mentindo? Então, assim, por que a Câmara não realmente traz o que está acontecendo? Por que... Ou é uma grande fake news isso daí? Faltando merenda nas escolas. Então, falta sensibilidade. Mais uma vez, eu volto na questão da fiscalização. É inadmissível. Então, assim, a gente... Como eu digo, um bom prefeito se faz, senhor Edenilson, através de um bom vereador, né? Mas a gente tem que separar a atuação de ambos. Porque se eles estiverem unidos igual num casamento, como carne, dedo e unha ali, não vai adiantar nada. A população vai ficar à mercê. Então, a população tem que saber separar
o vereador do prefeito, né? Um bom vereador faz um bom prefeito, né? Então a gente volta mais uma vez nas ações de fiscalizações nas escolas do município, principalmente da zona rural, que são, né, que, digamos assim, é uma esfera mais prejudicada, né, por conta, né, do afastamento do centro urbano. Ainda, eu pontuei aqui a questão da segurança nas escolas, né? Eu pontuei aqui a questão da segurança nas escolas. Se eu estiver mentindo aqui, você pode deixar aqui nas minhas redes sociais, né? Eu não sei se o senhor particularmente já viu, eu não sei. Mas, na maioria das vezes que a gente passa, você vê o guarda lá fora da escola, né? Ou no posto de saúde sentado na cadeira lá. Não sei o que ele está vigiando lá. Ele deveria estar dentro da repartição pública, né? Vigiando, etc. Então, assim, a gente vai, com toda certeza, sendo eleito e, né, na condição de total independência, a gente vai cobrar para que esses vigias realmente façam a segurança do ambiente, né, público e não ali fora, né, na cadeira. Então, assim, toda uma estrutura que realmente dê, né, aquela caracterização de vigia de segurança, uniforme padrão, né, e condições dignas de trabalho para esses homens. Então, assim, a gente, na questão da fiscalização, seria implacável nesse quesito, né? Então, assim, para as escolas, né, eu tenho aqui essa vontade de trazer a segurança para as escolas, né? Em todas as escolas do município, né? Trazer os vigias ali em condições ou seja, um vigilante preparado ali para fazer a segurança das nossas crianças. E na zona rural, né, a gente ter ali, né, aquele ambiente, ou nas comunidades indígenas que tiverem ali uma ou duas escolas, a gente ter, né, aquela patrulha ali de segurança desses vigias ali nas escolas, né? Por exemplo, a gente tem, vou citar um exemplo aqui, Fundação Bradesco ali, a gente tem segurança, né? É interessante, mas aqui nas nossas escolas não, né? Então, assim, aí, através de estudo, a gente vai verificar se realmente segurança armada não tem necessidade, não. Mas um vigia preparado ali, né, que tenha condições de fazer a segurança das nossas crianças é interessante, né? Então, para as escolas, segurança nas escolas. Um outro assunto bem interessante, que eu trago aqui até exemplos. Dias atrás eu perguntei para uma senhora se ela conhecia ou se ela sabia de alguma situação que, né, que vá contra ali o esperado. Ou seja, nas creches e CEINFES, quem é que faz a segurança? Quem é que diz que o seu filho pode entrar lá ou não? Ah, não, é tudo amarrado pela assistência social, enfim. A gente volta na questão da transparência. É possível que uma mãe tenha seu filho ali sem realmente ter necessidade de tê-lo ali? Ela falou, eu não quero falar, mas, né, enfim, eu já consegui fazer a leitura da situação. Ou seja, como que a gente vai saber se realmente o filho do Edgar está ali na creche porque ele precisa, porque ele está trabalhando, né? Enfim, será que ele conseguiu ali aquela vaga ali? Como que ele conseguiu? Enfim, a gente tem que amarrar todas essas situações. Eu estou falando aqui, o senhor repare que eu estou trazendo situações que vêm de encontro à real necessidade dos mirandenses, né? Então, com toda certeza, se tiver uma mãe sendo prejudicada ali, o município está lesando ela, porque a gente não tem uma ação que realmente traga a devida transparência para saber se realmente quem faz jus é A ou B naquela vaga, né? Então, a gente tem que ter, nesse sentido, né, muita clareza para saber se realmente aquela vaga vai ser minha ou não. E, claro, né, observando ali todos os requisitos ali bem amarrados, né, bem, digamos assim, muito bem observados para saber se realmente aquela vaga é de A ou B. E se não tem nenhuma, né, pessoa ali sendo, digamos assim, beneficiada. Essa é a verdade. Então, a gente vai avançar também na questão da transparência da fiscalização nas creches e CEINFES do município. E ainda, né,
trazer o monitoramento, né, na palma da mão, para que essas mães possam acompanhar o dia a dia do seu filhinho ali, da sua filha, nos CEINFs e nas creches, né, através de um programa que vai ser criado ali, né, de monitoramento e segurança, né, para que as mães fiquem mais tranquilas no ambiente de trabalho, né, na palma da mão, quero ver meu filho, o que ele está comendo, qual que é o cardápio do dia, enfim, toda uma estrutura que realmente traga segurança, né, para essas mães através do acompanhamento de seus filhos ali no ambiente educacional, né, e enfim, de lazer. Então, a gente vai trazer através de um programa, né, um programa Mamãe Tranquila, um programa ali que realmente traga serenidade para aquela mãe, porque você tem ali diversos problemas, muitas reclamações, né? Enfim, às vezes você não consegue estar acompanhando de perto, mas através de um monitoramento seguro, né? E é claro, não é assim a gente está fazendo um negócio de qualquer jeito, é toda uma estrutura que vai ser estudada para que essa mãe tenha tranquilidade e observe o dia a dia do seu filho e da sua filha ali nas creches e CEINFs do município, né? Uma outra situação que eu trago aqui, né? Dentro do município, né? Eu já fui do Exército Brasileiro, né? Quando eu ingressei nas fileiras do Exército, eu era muito, né? Eu era magro, enfim, etc. Conhecia academia, é uma coisa que eu gosto, é o meu esporte, musculação é o meu esporte. Então, ali no Exército, eu aprendi, né, a treinar, né, e etc. Então, gosto muito de fazer academia. E as academias do município ao ar livre estão abandonadas. Hoje mesmo eu passei aqui na saída aqui da cidade, está tudo arrebentado. Então, assim, além da gente trazer mais academias ao ar livre, mas eu não estou falando dessas academias... É claro que vai ter a parte das crianças, mas eu estou falando de um treino mais pesado, de uma paralela, de um supino, entendeu? Então, a gente vai trazer novas academias que atendam também as crianças e, claro, em um ambiente seguro para que crianças não adentrem e a gente tenha um espaço de treino mais pesado para os adultos. Então, é um compromisso meu também, né? Que a gente vai dar um pump aí na questão do treino. E se você quiser treinar 1, 2, 3 vezes na semana, vai lá e faz o seu treino. Não necessariamente, cara, você está querendo quebrar as academias. Pelo contrário, né? A gente traz o educador físico do município, né, para orientar. Cara, você está indo na contramão do que o conselho ali proíbe. Não, a gente traz o educador físico, vê o que é previsto. E é claro que todas as propostas, como eu disse, elas não podem esbarrar, né, em legislações que, né, elas não podem ir na contramão do que já é previsto, né? Então, a gente vai observar isso daí também e trazer, né, boas academias, né, ao ar livre aqui para que a gente possa fazer um treino diferenciado ali. E é claro, quem quiser economizar, vai economizar também, né? E ter ainda o acompanhamento de educador físico do município, né? É mais uma, né, das propostas do Ed Carlos Martins dentro do município, né, no perímetro urbano. E também levar, né, para as comunidades rurais ali essas academias, né? Porque quem está lá na roça trabalhando não quer saber de treinar, não quer fazer caminhada no fim do dia. Mas se a gente levar esse educador físico lá, a gente fazer um programa de incentivo, a gente vai ter o pequeno produtor, né? Quando eu digo pequeno produtor, estou falando também, né, dos nossos amigos ali das comunidades indígenas. Então, quando eu disser pequeno produtor, eu estou abraçando as comunidades indígenas, os assentamentos e os pequenos chacareiros aqui do município. Então, assim, a gente pode, né, através do município, levar, né, essas academias ao ar livre, verdadeiras academias, e não essas academias sucateadas que a gente vê aqui no município, né? Eu estou falando de um treino padrão, estou falando de um ambiente seguro que realmente a gente possa desenvolver um treino bem... um treino diferenciado, na verdade, né? Então, não só ficar ali naquele padrão de alongamento, a gente realmente poder
se desenvolver ali, que dê realmente condições, boas condições de treino ali através dessas academias, né? Outro detalhe que eu trouxe e que eu sempre bato nele é a questão do mapeamento. Que mapeamento é esse, de Carlos? Um mapeamento de cargos e salários, né? Bem como da atuação dos agentes públicos. Porque se o senhor chega no ambiente lá, desacato ao servidor, tal, você pode ser enquadrado e realmente é previsto. Mas, do contrário, quando você é desrespeitado, não acontece nada, né? Não acontece nada. Então, o mapeamento de cargos e salários, a gente consegue saber se o Ed Carlos Martins foi grosso, foi, digamos assim, desrespeitoso com aquele cidadão, né? Esse mapeamento, a gente consegue realmente, inclusive, ajudar o município na questão, né, desses cargos aí onde você não vê o colaborador, o funcionário. A gente não sabe onde é que tá. Ah, Carlos, mas aí tá tudo ok, né? Se realmente o camarada não tá ali, porque ele deve ter uma autorização, enfim. Mas como que você, cidadão que paga o salário desse servidor, você vai acompanhar? Como que você vai saber? Então a gente precisa realmente entregar a Miranda aos mirandenses em todos os sentidos. Porque às vezes você não tem tempo, mas quando você chega lá na Secretaria de Agricultura ou em qualquer outro ambiente, eu cito aqui porque eu já fui, né? Você tem demora no atendimento, não tem telefone. Então, assim, entregar Miranda aos mirandenses se faz necessário, porque é a gente que paga o salário, né, da classe política. Então, esse mapeamento, eu digo que ele é necessário por quê? Ora, Secretaria de Agricultura, por exemplo. Quantas vezes eu fui na Secretaria de Agricultura? Fui atendido, mas você não sabe realmente o porquê da demora no atendimento, né? Você não consegue saber o porquê que você não é atendido. Ah, mas falta diesel, está faltando material, você não tem trator. Quem que é o responsável? Então, na maioria das vezes, não consegue saber o porquê que as coisas não avançam, né? Quem que é o secretário, né? Eu tive problemas também nessa parte, né? E eu digo que isso não é um problema só meu, né? É da população. Você vai lá e pede o serviço, as coisas não acontecem, né? Como que a gente faria esse mapeamento? A gente tem já um precedente importante, que é a apresentação dos secretários, né, do município. Você pega lá, o secretário João tá lá, a carocha dele lá. Você consegue identificar ele através, né, da imagem. Não seria possível a gente identificar todos os servidores nesse mesmo padrão? Lógico, observando ali, né, dependendo da função, dependendo da situação, se proibido por lei, aí tudo bem. Mas a gente pode avançar nesse mapeamento de cargos e salários, bem como, né, de materiais, de viaturas, de gastos e etc. Ou seja, esse mapeamento geral que eu gostaria de trazer para a cidade de Miranda, ele seria basicamente abrir a caixa preta do município em relação ao atendimento, seja na saúde, seja na agricultura, seja no turismo, seja no esporte, e saber realmente, desde o secretário até o último servidor na ponta da linha, né? Saber realmente quem é que está ali ganhando o salário e se realmente ele está trabalhando, né? Então, basicamente, esse mapeamento, ele ajudaria ali os mirandenses a entender realmente o que acontece na estrutura política do município, né? Que são muitos departamentos, é muita coisa. E o mirandense, por estar trabalhando, por estar na sua vida, por estar na sua correria do dia a dia, passa despercebido. Mas através de ações de transparência, através do incentivo, que realmente, até porque isso está previsto na própria lei orgânica do município, mas não nessas condições que eu coloco, mas assim, eu digo desse fomento, a gente poderia, através de um bom projeto, a gente entregar tudo isso, né, aos mirandenses de uma forma muito mais ampla, né, através desse mapeamento de cargos e salários e de materiais, né, das pastas, das diversas pastas do município.
Então, Ed Carlos, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, você vai ficar à vontade agora para pedir o seu voto para sua legenda. Faço aqui as minhas considerações, né? Pelo pouco tempo que a gente tem. Ed Carlos Martins já apanhou muito nesses 4 anos de vida pública, né? De atuação política, né? Muita gente não gosta de mim, é natural, né? Na vida pública. Mas, assim, o Ed Carlos, ele é 100% independente. E isso vai na contramão, né, da politicagem. Eles não gostam de transparência. Eles não gostam, né? Porque a transparência, se essa bolha for furada, né, acaba com esse enraizamento político e manutenção de poder. Acaba. Ou seja, mais uma vez, senhor Edenilson, quando eu digo ao senhor, eu trago aqui ações que vão de encontro com a necessidade do mirandense, eu estou falando exatamente de entregar a cidade aos mirandenses através dessa atuação que jamais foi vista na cidade de Miranda, né? Eu estou falando aqui do meu espaço como candidato a vereador, né? Ou seja, não necessariamente o Ed Carlos Martins é o divisor de águas, ele é o salvador da cidade de Miranda. Não, são 11, eu repito aqui, são 11 cadeiras na Câmara Municipal, só que eu tenho essa independência, eu tenho essa capacidade de defesa do mirandense, então, eu digo, são 11 cadeiras, mas se um vereador nessas condições sendo eleito, ele já faz a diferença no município. E não necessariamente precisa ser o Ed Carlos, mas que tenhamos um vereador que seja capaz de defender os mirandenses. Ou seja, além do voto, né, é importante que a população mirandense entenda o seguinte: é o momento de se fazer bons políticos, né? Eu já venho comentando isso com os meus amigos, com os meus apoiadores. É o momento de se fazer bons políticos, porque todo mundo diz isso, já é provado, depois que é eleito, o vereador some. Depois que é eleito, o prefeito some. Então, se o prefeito for eleito, Dr. Diogo sendo eleito, ele sumir, quem é que vai cobrar ele? Os bons políticos, porque também os vereadores eleitos vão sumir, então a gente tem que ter bons políticos para que esses venham a defender os mirandenses, né? Ou seja, o voto se faz necessário, eleger bons vereadores se faz necessário, mas se a gente não conseguir eleger um bom vereador, que tenhamos bons políticos. Então, assim, a população, a mensagem que eu deixo, né, aproveito, a mensagem que eu deixo para a população mirandense nesse espaço aqui é de que a gente tenha engajamento político o ano todo e não só no período de campanha, né? Mas fica provado que o Ed Carlos Martins merece esses votos, que o Ed Carlos Martins merece a cadeira da Câmara, uma das cadeiras da Câmara Municipal, para que realmente a gente faça essa defesa dos mirandenses, né? Então, mais uma vez, agradeço o espaço cedido aqui, né? O número do Ed Carlos é o 15357, não tem erro, 15357. Repito, né? Independência, transparência, prioridade e fiscalização é o caminho do desenvolvimento, né? Não tem como a gente não avançar, não caminhar rumo ao desenvolvimento seguindo esses princípios. Porque a independência faz, né, o político atuar, né? Consequentemente, ele busca prioridade, né? E tendo transparência, as coisas caminham, né, com total avanço, ou seja, tendo a população engajada na situação, né? E o número do Dr. Diogo é o 15, né? Dr. Diogo para prefeito. Dr. Diogo tem um compromisso com os mirandenses já firmado. É um excelente político, né? Tem sangue, tem DNA de político, ou seja, tem toda uma experiência, tem toda uma bagagem. Ah, mas o Dr. Diogo nunca foi eleito, nunca teve cargo eletivo. Mas a atuação dele mostra que ele tem essa capacidade. Ele tem um enorme respeito, né, na sua vida pública.
Olha o carinho que o Dr. Diogo recebe da população, onde ele passa, as pessoas o cumprimentam, enfim, a população pede ele como prefeito. Isso é notável, né? Só pegando um gancho aqui, a gente tem o compromisso de mudar a cidade, mas isso é responsabilidade de cada um, né? Então, só pegando esse gancho aqui, na questão quando eu peço o voto ao Dr. Diogo, né? A população mirandense tem o compromisso do Edcarles em relação à questão da fiscalização, né? Então, é 15 para prefeito e 15.357 para vereador. O bom prefeito se faz com um bom vereador, né? Agradeço mais uma vez, né, o espaço, também a equipe do senhor, né? Muito, muito bom aqui o ambiente, uma excelente oportunidade, né, para todos nós como candidatos, né? Mais uma vez, repito, 15.357 de Carlos Martins para vereador. Como é um bate-papo natural, a gente não seguiu aquela ordem, né, de eventos, né, mas você pode estar compartilhando a nossa live para que outras pessoas tomem conhecimento aqui dos assuntos abordados, né? Obviamente, não trouxemos, né, todos os assuntos, não dá, é impossível, o tempo é pequeno, mas o Ed Carlos Martins tentou trazer aqui com muita naturalidade esses pontos abordados, e são situações que vêm realmente de encontro, né, ao dia a dia do mirandense, ao que realmente o mirandense precisa, que é saúde de qualidade, que é emprego e renda, né? Tentar entender o porquê que as coisas não acontecem, e a gente volta mais uma vez na questão da fiscalização, na questão da transparência, ou seja, vários assuntos abordados que realmente fazem a diferença na vida do mirandense, que vem, né, a esse encontro, senhor Edenilson. Então, né, para a gente encerrar, 15.357 de Carlos Martins para vereador e Dr. Diogo, né, 15.357 de Carlos Martins, vereador. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Estamos encerrando aqui mais um Miranda Podcast, hoje com a presença do Ed Carlos Martins, candidato a vereador pelo MDB. Obrigado aí, meu amigo. Tá ali nos controles, como eu disse ontem, o Mr. M. Depois eu vou apresentar quem é ele, tá? Daqui a uns dias. Muito obrigado, estamos encerrando aqui a nossa live. Um abraço a todos vocês, meus amigos do Facebook, né? Compartilhem a nossa live, dê a sua opinião, tragam aqui as suas considerações, tá? Como eu disse, o senhor Edenilson Zambuja é um espaço muito importante, e vocês continuem acompanhando as minhas redes sociais, que nós temos várias outras propostas, né, para a população mirandense, seja, né, da comunidade rural ou daqui do centro urbano. Então a gente continua, né, avançando na campanha e avançando, né, na defesa dos mirandenses. Quando a gente fala em defesa dos mirandenses, a gente não fala só em período de campanha, né? Vocês mesmos me conhecem a minha trajetória política, e é claro, né, as ações irão continuar de um modo ou de outro, mas esperamos que em 2025, na condição de vereador, que daí realmente a gente pode mostrar e provar para a população mirandense o que um vereador de verdade é capaz de fazer. Um vereador independente, que não tem favores, que não deve favores, que não está nas mesmas condições, né, desses dinossauros políticos, né? Não estamos no mesmo barco, né? O de Carlos Martins rema para frente, rumo ao desenvolvimento, rumo à transparência das ações públicas na cidade de Miranda. É muito simples, é só você avaliar, né? Ver como acontece a vida pública na Miranda, na cidade de Miranda, e as condicionantes que o Ed Carlos apresenta como candidato a vereador, tá? 15.357 de Carlos Martins e Dr. Diogo 15. Um abraço a todos e até mais.